Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Francioli Araújo. Eu sou a Caroline Silva. E antes de falarmos sobre o tema de hoje e apresentarmos o nosso convidado, queria muito agradecer ao Antônio Luciano, que nos ouve lá em Minas Gerais, terra do pão de queijo, minério e ciência de ponta, só para citar algumas coisas boas de lá. E que nos deixou um comentário na página aluzdocandeeiro.com.br, na postagem referente ao episódio 19 sobre organização. Ele diz: Francioli, Caroline e Vitória, adorei o episódio. Métodos de organização muito me interessam. Eu sou fã e usuário do Google, por isso a minha organização está dentro do ecossistema da Gigante. O IFTM, onde trabalho atualmente, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, usa Google. Eu uso o Google na vida, então fica tudo integrado. Basicamente, fica assim. Agenda para reuniões ou outros compromissos que tenha hora para iniciar e hora para terminar. Exemplo, reuniões. Lembretes para tarefas pontuais, como responder um e-mail. Tarefas para metas, uma sequência de tarefas para atingir metas, desejos, etc. O Keep, que é uma lista para listas de compras ou anotações diversas, como, por exemplo, ele diz que trabalha muito com legislação da educação, então ele usa o Keep para fazer anotações de leis, decretos, instruções normativas, portarias, pareceres. O Google Assistente ele usa para alimentar esses apps. Por exemplo, está cozinhando, né, aquele prato típico lá de Minas Gerais e percebe que está faltando algum ingrediente ou que está acabando em algum ingrediente. Então ele pede para que o Google Assistente adicione aquele item à lista de compras. E o G Suite, né, que para planilhas, documentos e slides, que é uma excelente alternativa aos pacotes Office da Microsoft, por exemplo. Ele continua: acho as redes sociais ferramentas muito improdutivas, a menos que você trabalhe com elas. E desativa, por essa razão, as notificações no celular, deixando somente as do app de banco, por exemplo, igual a Carol, né? Embora a Carol desligue realmente tudo, até as notificações das próprias notificações. Ele usa também os recursos do Android para monitorar e restringir o uso de certos apps, que foi uma coisa que nós não comentamos neste episódio do cast. Referente a apps de escrita, eu uso o bom e velho dicionário e, no máximo, um corretor ortográfico. Acho que me força a aprender o idioma, principalmente o português brasileiro e o inglês. Por último, costumo dizer que planilhas são a chave da paz mundial. O que um texto não consegue comunicar, uma tabela e um gráfico conseguem. Eu acho que eu estou quase acreditando nesse seu postulado, Antônio. Keep up the good work, grande abraço e é isso aí, agradeço muito pelo teu comentário, Antônio, pelo carinho, você tem estado conosco desde o primeiro episódio, inclusive foi quem nos deu algumas dicas muito valiosas e que a gente tentou, na medida do possível, implementá-las. E aí, já tendo batido um papo com você lá em Caldas Novas, quando nós estivemos no encontro de materiais do Centro-Oeste, e vendo o teu interesse, né, pela educação, pelos temas ligados à educação, eu aproveito e já deixo um convite para que você venha bater um papo conosco também aqui na Luz do Candeeiro. Então, quando você ouvir esse episódio, anote esse compromisso em sua agenda. E com quem é que vamos falar hoje, Carol? Antes de eu falar um pouquinho sobre o nosso convidado, eu quero dizer ao Antônio que fico muito feliz, né, com as colocações dele, com as sugestões. Como você colocou aí, ele já é um ouvinte nosso, um amigo, né, basicamente aqui do A Luz do Candeeiro. E quero dizer que é uma grande inspiração para mim nesse momento, porque ele é organizado, Brasil. Para que o cabo é muito organizado, gente. Eu não sei, gente, não quero nem comentar, que se eu já me achava desorganizada quando eu gravei o episódio, quando eu li esse texto dele, é melhor não comentar, mas se inspirar e seguir em frente, não é verdade? Mas vamos lá, vamos dar continuidade.
E hoje vamos receber o Rodrigo da Silva Viana, que é doutor e pesquisador em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória científica, desde a graduação até o pós-doc, que ele se encontra no momento, e um projeto novo que ele está desenvolvendo. E aí, Rodrigo, tudo bem contigo? Tudo ótimo. É um prazer estar com vocês aqui no Candeeiro Aconchegante. Olha aí, já chegou bem ambientado, hein, Francioli? É isso aí. E antes de começar o nosso bate-papo, toca a vinheta. Fala um pouquinho pra gente sobre a tua carreira profissional, como foi a graduação, mestrado, doutorado e agora pós-doc, né? Um pesquisador aí. Fala um pouquinho pra gente essa trajetória. Então, eu comecei lá na iniciação científica, né, trabalhando com um projeto totalmente diferente do que eu trabalho hoje. Eu trabalhava tentando produzir armadilhas para o mosquito da Aedes aegypti, né, tentando fazer um projeto mais relacionado com o ambiental, querendo mudar o mundo, né? Fiquei todo maravilhado, mas o que pegou para mim foi quando eu conheci a química de coordenação, a famosa química de coordenação, quando me apaixonei, aí a partir daí tudo mudou, né? Eu comecei a enveredar na química inorgânica, terminei meu curso de química bacharelado e hoje já fiz o meu mestrado, doutorado na parte de ciência de materiais. Aí eu fiz um pulo, né, um salto para ciência de materiais, porque achei que estava muito mais ligado com o que eu sentia, né, com uma coisa que estava muito mais ligado com o que eu gostava de fazer, né, que é entender mais o que está a fundo daqueles materiais, né, quais são suas propriedades, sua estrutura. Então, depois do mestrado e doutorado, que eu continuei trabalhando com compostos de coordenação e mais especificamente compostos luminescentes, eu passei ainda no doutorado um período nos Estados Unidos, onde aí eu já utilizei esse background para produzir materiais luminescentes e radioativos, né? Então, a ciência de materiais agora aplicada a biomateriais, né? Então, veio mais uma carguinha na experiência, né, acumulada e hoje eu já finalizei meu doutorado e trabalho hoje com o pós-doutorado, utilizando os nanocompósitos, né, para o tratamento, buscando ainda monitorar, né, utilizando a luminescência para monitorar por bioimagem tanto o câncer de colo retal, que foi objeto do estudo da minha tese, quanto a ensaios para asma. Então é hoje o que eu venho fazendo, né? Fora os trabalhos de colaboração, né, que a gente ainda mantém, todos os trabalhos basicamente sendo executados na UFPE e na UFAL, na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade Federal de Alagoas. Massa. Rodrigo, tu disse que saiu da Química, né, e foi para Materiais. E aqui na Federal a gente tem um curso de Ciência de Materiais Ciência de Materiais e Engenharia de Materiais. Tem uma diferença em relação à ciência e à engenharia de materiais nesse caso ou não? Boa pergunta, Carol. Essa pergunta aí é bem recorrente, principalmente porque a ciência de materiais e a engenharia de materiais se confundem muito. Se você for pensar, né, ambas precisam entender bem o material. Mas a diferença principal da engenharia de materiais e a ciência de materiais é que na ciência de materiais você está preocupado com o estudo das propriedades e da estrutura. Então você quer saber as propriedades e entender qual é a estrutura de um material. Enquanto que o engenheiro vai estar preocupado com a utilização daquele material para produzir um produto, né? Para gerar um produto. Então, eu pensei aqui no exemplo, né? Se a gente estivesse estudando os componentes do tijolo, por exemplo, né? Se a gente pudesse fazer duas perguntas, né? Existissem duas perguntas. Uma feita por um cientista de materiais e a outra feita por um engenheiro de materiais. As perguntas seriam mais ou menos nesse sentido aqui. Talvez o cientista de materiais gostaria de perguntar qual a estrutura e a propriedade dos componentes deste material. E o engenheiro de materiais provavelmente iria perguntar algo nesse sentido. Qual método de processamento poderemos obter o tijolo em escala industrial? Seria uma das perguntas que eu acredito que cada um deles iam fazer, e isso diferenciaria um cientista de um engenheiro. Então, aproveitando essa discussão calorosa, né, entre cientistas e engenheiros, e ciência e engenharia junto, porque a maioria das pós-graduações no país é ciência e engenharia junto. Então, o ponto positivo da gente separar
a ciência de materiais em uma pós-graduação seria a possibilidade de você aprofundar mais no entendimento das propriedades, no entendimento das técnicas utilizadas, né? Você ter uma formação mais relacionada com o fundamento, né? Então, talvez você você separar as pós-graduações tenha esse ganho, né? Você tem uma formação mais acadêmica, por outro lado, você perde talvez o lado que o engenheiro faz muito bem, né? Que é você produzir, você pensar no teu material como um produto. Então, uma coisa que a gente verifica muito na pós-graduação em materiais geralmente os alunos vão estar muito preocupados com as propriedades do teu material, mas eles não têm a visão da geração do produto, né? A parte do processamento, né? Pensar em escala industrial, pensar na geração do teu material para venda, para as outras etapas, né? Assim. Não, eu concordo, cara, concordo, assim. A minha formação, eu sou tecnólogo em materiais, então já é uma coisa assim, não é ainda engenharia, não é engenharia, né? É uma visão, eu diria, era para ser uma visão mais específica de determinados tipos de processo. Acabou que nós fomos formados de uma forma tão genérica que houve, depois de algumas turmas, o desmembramento do curso, né? O nosso curso era assim, era pau a pau com a engenharia a gente só não tinha os cálculos da engenharia de materiais da UFRN, né? E a gente ainda tinha algumas coisas relacionadas à mineração, que foi o que, para o bem, me desvirtuou completamente. Eu entrei no curso querendo, no final, fazer um TCC mostrando como seria a produção do adamantium, lá do Wolverine. E aí, devido a duas disciplinas, né, no curso, duas disciplinas de mineração, uma delas específica era processamento mineral, acabei me desvirtuando completamente e fui para a área da mineração. Mas me desvirtuei no bom sentido, né? E aí a gente vê muito isso, né, no mestrado, no doutorado também, essa questão de você trabalhar muito o fundamento, a ciência básica, né, em determinados trabalhos, e você acaba esquecendo, justamente quando você tem, né, esse programa de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais. E aí, muitas vezes você faz justamente o que você falou, né, faz a parte da ciência básica, mas transformar aquilo no produto, pensar aquilo num produto não é tão... não é um objetivo, às vezes, né, do programa. As pessoas acabam esquecendo essa parte. Fazem a ciência e esquecem a engenharia. O meu programa é um programa multidisciplinar, ciências exatas e tecnológicas, dentro da área de materiais, não dentro da área de engenharia de materiais, mas dentro da área de materiais. E aí, assim, a gente vê muitos trabalhos muito voltados para isso, exatamente, né, para a ciência básica. Eu já estou dentro de uma área que não é bem, eu diria assim, a gente não faz muita ciência básica, a gente está trabalhando com as aplicações e voltados especificamente alguns dos colegas que também são bolsistas de doutorado acadêmico para inovação, e a gente já trabalha com coisas bem mais aplicadas em parceria com a indústria, por exemplo. Então a visão já é diferente do pessoal que está fazendo a ciência, né, eu diria assim, essa ciência que você comentou aí, a ciência de materiais, né? A gente está mais para a parte da engenharia. É a ciência mais pura, né? Uma coisa que a gente perde, os cientistas de materiais, no Brasil de hoje, né, e provavelmente no Brasil moderno, todos os editais, que é onde a gente consegue dinheiro, são editais que vão te pedir que você detalhe o teu material, vamos dizer, na área da gente, né? E vocês coloque ele no estágio de desenvolvimento. Todo material que a gente está lá no laboratório, provavelmente no programa que eu faço parte, eles não passam de um estágio de desenvolvimento necessário para você chamar aquilo ali de um potencial produto. Então você acaba ficando para trás em um monte de edital hoje em dia, sabe? Então até para isso, para você ser mais competitivo em editais, né? Mas aí chega a questão de inovar, né? Chega a questão de tocar, porque a gente vê que existem muitos projetos bons que tem a questão do network, das parcerias, das colaborações, que eu acho que ela tem que ser essencial para você conseguir, então, aprovar esses projetos, porque a gente sabe que tudo hoje não pode ser feito de uma forma única, né? Você não pode ser só você. Você tem que trabalhar dentro da área da multidisciplinaridade, e eu acho que esse é o foco para você conseguir a aprovação dos projetos, porque você não é autossustentável, você precisa de uma rede para manter. Então, a ciência agregada à engenharia é que vai fazer com que isso aconteça.
É meu ponto de vista. A gente agora está passando por um período de avaliação, né, dos cursos da pós, e você tem aí uma série de pontuações, de itens que são pontuados e que estão relacionados a essa rede de colaboração que é construída, né? Rede de colaboração é uma razão pela qual, por exemplo, você tem um doutorado sanduíche, você faz um pós-doc em instituições nacionais ou internacionais, e eu acho que pelo menos, tenho alguns colegas que eles participaram dessas oportunidades, fizeram doutorado sanduíche, por exemplo, só que o cara faz o seguinte, né? Eu tenho vínculos. Eu tenho um vínculo no Amapá, no Instituto Federal, então eu tenho que lembrar que qualquer projeto que eu esteja desenvolvendo, eu tenho que levar também o nome da minha instituição, né? Então, a instituição que eu faço parte, né, que eu tenho um vínculo, a instituição que eu estou desenvolvendo o meu doutorado, as instituições com as quais nós temos parceria. Então, só nisso eu já tenho 3 instituições. E quando eu terminar o meu doutorado, eu tenho que me lembrar que eu não tenho que ir para dentro da minha instituição e esquecer que as outras existem, né? Que aí a gente consegue trabalhar essas redes, fortalecer essas redes, porque, por exemplo, eu estou dentro de eu faço parte da região amazônica, né? Que é uma área que você tem aí um interesse muito grande devido à biodiversidade e inúmeras outras possibilidades de materiais, desenvolvimento de materiais, síntese de materiais, todo no cerrado e também tem um pé bem, né, um pé grande lá na Caatinga. Então você tem aí, são biodiversidades diferentes, né, são ambientes diferentes aí, que eles têm potenciais muito grandes para o desenvolvimento, principalmente de coisas dentro da área de materiais, né? Aproveitando esse gancho, eu queria saber como foi, porque o Rodrigo veio aí, ele deu uma pincelada, né, que ele fez a graduação no bacharelado em Química. E como foi, Rodrigo, que tu se encontrou? Porque a Química Inorgânica voltada para esses compostos de coordenação, eles também se adequam a uma pós-graduação em Química, tá? Mas aí quando foi que tu teve esse estado de, pô, não quero continuar minha pós-graduação na Química e vou partir para a ciência de materiais em específico mesmo? Boa pergunta. Então, a grande questão foi quando eu comecei a ter contato com as propriedades desse material. O material que eu trabalhava era um composto de coordenação, mas ele possuía um fenômeno interessante. Ele possuía a fotoluminescência. Então, a partir daí, eu poderia seguir em 2 caminhos. Eu poderia seguir no estudo das propriedades, né? As interações metal-ligante, né? Tudo relacionado com o ambiente da química inorgânica, né? Então, seria um caminho. E o segundo caminho seria o design desses materiais para a gente obter um sistema fotoluminescente de alta eficiência para que a gente possa gerar um material mais interessante para determinada aplicação. Então, o que mais me chamava a atenção nisso era essa propriedade, era o estudo dessa propriedade. Então, eu tive que fazer a dura escolha, né, de selecionar uma área ou outra e fiquei com a ciência de materiais, né, e eu estou até hoje nessa. Muito massa. Eu estava lendo a tua tese, né, o título da tua tese. A tese eu não li, viu, Rodrigo? Eu li o título e o resumo. E vi que você fala sobre o desenvolvimento de radiofármacos luminescentes para o diagnóstico do câncer de colo retal. Então, é muito interessante porque a gente fez a live, né, recentemente sobre a história de Marie Curie e tu fala agora de rádio, né? Interessante. Então, radiofármacos já é uma evolução da radioterapia, correto? Se eu não estiver correta, por favor, me corrija. E como é que isso vai ou impactou a nossa sociedade, os benefícios, os ganhos? E principalmente, você é um jovem pesquisador, muito jovem, por sinal. O quão difícil foi para você percorrer todo esse caminho, as dificuldades encontradas, os pontos positivos encontrados por você? Então, comenta um pouquinho pra gente. 2 perguntas, depois tu me lembra. Dá uma pausa, depois tu me lembra. Então, sobre a tese, né? Então, interessante a pergunta. Lá no desenvolvimento dessa tese, a gente trabalhou com radiofármaco, né? Também, esse radiofármaco é um potencial substituto da radioterapia tradicional, né? Por quê? Porque a gente tenta... o que a gente tem hoje é o pensamento na gente utilizar sistemas que possam dar especificidade ao tratamento, tá? Então, de forma geral, o material que eu tinha era um composto bem pequenininho, nanométrico, tá? E ele, dentro desse sistema,
era um material que possuía fotoluminescência, ou seja, ele gerava luz, tá? E também possuía um elemento radioativo, então ele emitia radiação. No caso, era as partículas beta e a radiação gama. Tá? Então a gente usava esse nanomaterial, né, esse composto bem pequenininho, para que ele tentasse o máximo possível ser direcionável às células de câncer, no caso o câncer de colo retal. Tá? Então, a ideia desse trabalho era bem interessante. Por quê? Porque a gente fazia com que essas partículas chegassem lá, né, com especificidade, né, e a gente pudesse rastreá-las, explorando a luz e a radioatividade. Né? Além de rastrear utilizando esses dois modos, essas partículas são bastante chamadas como sistemas bimodais, né? 2 modos de detecção, a gente podia fazer o tratamento. Como assim, Rodrigo? Explorando a emissão de partículas beta. Né? Essas partículas beta, quando a gente se as nanopartículas forem específicas e entrarem em contato com as células de câncer, as partículas beta podem danificar essas células, e a ideia é que a gente tenha uma redução tumoral. Então, foi isso que a gente fez. Em resumo, nesse trabalho, a gente utilizou nanopartículas, injetou em pequenos camundongos, né? No caso, a gente utilizou pequenos camundongos, e a gente fez a injeção intratumoralmente. E a gente verificou que a partir, acho que do 13º, 16º dia, a gente verificou a estabilização do tumor, se não redução em relação ao crescimento tumoral normal. Então, o material apresentou-se bastante interessante, né, no ponto de vista potencial. Em comparação com o trabalho da Marie Curie, muito interessante o ponto que tu chamou, né, a males da vida que vem para o bem. Né? Então, a radioatividade tem o ponto, né, nocivo, né, o caso das bombas e tudo mais, e o caso benéfico, né? A gente utilizar essas nanopartículas, né? Sistemas que a gente possa ter controle, né, da emissão, né, da radioatividade, para que a gente possa usar para o bem. Né? Então foi exatamente isso o tema central dessa tese. Tá? Antes da gente ir para a segunda pergunta, eu fiquei curiosa num ponto. E onde é que entra o tratamento de asma? Muito me interessa por quê? Porque meu irmão é asmático. A gente sabe que em alguns casos não tem cura, tem o controle e o tratamento. Outros casos tem cura. No caso do meu irmão é só controle e tratamento. E quando atrela a asma à ansiedade, já sabe, né? É uma confusão desgraçada, você não sabe o que é asma, você não sabe o que é ansiedade e tal. Então, como é feito esse tratamento? Então, o meu foco é muito... Eu fiquei bem curiosa em saber como foi que conseguiu linkar, né, com o tratamento de asma também. E como foi isso? E faz parte da sua tese ou agora do pós-doc? Explica aí também, por favor. Legal a pergunta. O que é que a gente fez? Né? A gente utilizou, com essa experiência que a gente tem, né, de desenvolvimento de materiais, a gente pode, a princípio, utilizar esse material para conectar fármacos, né, e rastreá-los. A gente estabeleceu uma parceria aqui na Universidade Federal de Alagoas, e o professor especialista no uso de fármacos, né, no uso da química para inflamações, né? Então, a ideia que a gente teve foi explorar esses nanoparticulados para, conectando ele a novos fármacos, ou usando fármacos já utilizados, buscando o quê? Buscando reduzir a solubilidade dele, porque esses fármacos, em sua grande maioria, eles são insolúveis em água. Né? Então, isso dificulta muito a atuação dele dentro do organismo. Então, a gente conectando ele nanoparticulados, produzindo sistemas nanométricos com alta estabilidade em água, a gente pode melhorar o efeito deles, né? Essa é a ideia, melhorar o efeito deles e ainda rastrear, né? Porque às vezes a gente não sabe qual é o mecanismo de ação de um determinado fármaco novo, né? Que não está comercialmente disponível, mas a gente pode conectar, sondar ele utilizando a fotoluminescência, por exemplo, que é mais simples, né? E tentar descobrir um mecanismo de atuação do fármaco, que isso vai ser muito importante para os biólogos, principalmente, né? Para determinar qual as vias de ação, por exemplo, do fármaco, né? E, quem sabe, né, substituir um fármaco que é comercialmente utilizável por um novo, né, que tenha menos efeitos colaterais ou que atue mais rapidamente. É mais nesse sentido. Ah, entendi. Muito legal. E, inclusive, não só biólogos, né, farmacêuticos também, que estão aí dentro dessa pesquisa. Então, a gente vê que uma coisa vai atrelando a outra e vai puxando a outra e construindo aquela rede, né, Francioli? E é importante isso, e é lógico,
Eu sou muito suspeito para falar pela formação na área de materiais, né? Mas dentro da área de materiais nós conseguimos perceber como o quão indissociáveis as ciências são, né? Então a gente está em materiais e a gente está sempre ali, na física, na química, na biologia, né? São áreas que estão sempre interconectadas e a gente normalmente, quando tem uma formação, por exemplo, só química ou uma formação só física, às vezes você fica ali, até a biologia, né? Você fica assim, mas espera aí, não é todo mundo que tem essa percepção dessa interconectividade das coisas, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, né? Porque eu tenho toda a formação de químico, eu passei para a área de materiais, então na área de materiais a gente fala a mesma linguagem, tranquilo. Quando eu fiz a transição para um laboratório de biologia, aí a coisa ficou um pouco mais complicada, porque a linguagem é totalmente diferente. Então, eu estou há 1 ano ou um pouco mais no laboratório e agora é que eu estou começando a conversar com a mesma linguagem, sabe? Você vai trocando figurinhas, né? A pessoa você vai perguntando coisas básicas da outra pessoa. Se você não tiver essa ligação, essa conexão com outra pessoa, às vezes a pessoa deixa de lado e não continua uma boa colaboração porque ele não fala a mesma linguagem, não tem a paciência de te escutar coisas óbvias, né? E você escutar deles coisas óbvias para você conseguir manter o mesmo patamar e aí sim você seguir a colaboração. Aí é um dos desafios de você fazer isso. Outro ponto que eu ia chamar é, quando você está na ciência de materiais, eu consegui pensar em um terceiro caminho, né? Mas você geralmente escolhe por 2 caminhos. Você desenvolve material para a área biológica, né? Ou geralmente para a área tecnológica. Eu acho que são as 2 grandes áreas atualmente. Eu não tinha pensado, mas talvez uma terceira área de interesse seja você produzir um material e se conectar com um engenheiro. Talvez seja uma boa, sabe? Nunca tinha pensado por esse olhar, mas talvez se encaixe na tecnológica. Depende muito, né? Porque eu vou dizer o seguinte, hoje eu trabalho já trabalhei muito com engenheiro na época do mestrado em ciência de materiais, né? E a parte ruim de estar dentro da ciência mesmo, da ciência pura, é que como Marie Curie e o seu esposo, a gente tem traços. O engenheiro trabalha com quilos, então fica difícil pra gente. Então a gente tem que, como você disse, a gente tem que ajustar e adequar as linguagens, a massa, o tamanho. Mas assim, é muito interessante os pontos de vista diferentes. Por quê? Dentro da ciência de materiais, eu trabalhava de uma forma, porque engraçado que meus 2 orientadores, né, do mestrado, o orientador externo e a orientadora externa, ela era engenheira química, e ele, químico e cientista de materiais, né? Professor lá de ciência de materiais. Então, ele pedia as coisas para mim bem, assim, fundamental. Explique. Você tem que ter esse manejo de explicar a coisa mais, sabe, fundamental, a interação química por trás, o que acontece. E quando eu chegava para ela, olha, a gente vai aplicar aqui, desse jeito, a gente vai pontuar aqui. Você tem que saber explicar isso. E eu ficava ali no meio, tipo assim, então, vamos agradar a todo mundo, mas que para mim foi um ganho imenso trabalhar com eles. Aí vamos para o doutorado. Eu saio de uma área de pesquisa, assim como o Rodrigo, vou para outra totalmente diferente. E agora, uma das aplicações é na parte magnética. Eu estou trabalhando com um físico inteligentíssimo, então me faz perguntas que eu fico, calma, eu estou chegando ainda, estou acompanhando. Então, é muito engraçado você escutar as perguntas e dizer assim, gente, eu vou saber responder isso algum dia. Fala, Francioli, o que é que tá rindo aí? Não, é porque aqui a gente tem uma disciplina chamada Física e Química dos Materiais, né? Que o nosso professor da disciplina, ele disse, olha, essa aqui é a disciplina para que vocês consigam conversar com os físicos. Eu terminei a disciplina com conceito C e continuo sem conseguir falar com físico. Eu não consigo nem imaginar como é que deve ser a física de materiais. Deve ser. E tem um curso aqui, né? Aqui, eu não sei aí, professora, chegou a pagar, mas aqui tem disciplina e um curso de física de materiais, né? Que é pesadíssimo. Pesadíssimo. O Petros, né, que é o professor aqui, que é ele que não me ouça, né? E eu não vou fazer corte. Mas, assim, como a minha formação é tecnologia, a gente fez cálculo 1 e cálculo 2. E eu terminei a graduação em 2004, né? Terminei a graduação em 2004, fui para a área de ciência e engenharia de materiais e não fiz uso dessas equações complexas. E aí
volto para o doutorado aqui, terminei o mestrado em 2008, entrei no doutorado em 2019. Então, assim, com tempo, né, lecionando, dando aulas, mas nada com esses cálculos. E aí, na primeira aula, o cara passa lá uma integral quarta. Eu digo, eu nem sabia que isso existia. Maravilhoso, né? Acho tudo maravilhoso. Continuo sem conseguir falar com os físicos, né? Mas não, é tranquilo. Eu tô me ajustando. Às vezes eu faço linguagem de sinal. Que Mônica não lhe escute, Newton não lhe escute. Por favor. Mas é bonito. Você chega numa palestra, você acha tudo bonito. Agora, você entender assim perfeitamente, não... Leva um tempo, né? Porque, como a gente estava comentando aqui, a gente precisa se ajustar a eles, assim como eles precisam se ajustar a gente. E no caso de alguns físicos, eles nem precisam se ajustar porque eles sabem de tudo, né? Química e física os caras manjam e eu que corro atrás do prejuízo. E eu acho fantástico, não vou mentir que eu acho fantástico que tipo, cara, o cara sabe o que eu tô falando. Eu que não sei o que ele tá falando, então eu que tenho que escutar ele falar, porque eu acho fantástico quando o professor... o pesquisador, ele sabe, mas ele se propõe a lhe ensinar. É muito, muito, muito legal, porque a gente é jovem, nós somos 3 jovens, né? Então, é show. Deixa eu só catar aqui rapidinho uma referência, né, de uns livros, de um livro. Esse aqui eu guardei, né, porque foi assim, era uma leitura que era para ser incentivadora para a gente, né? Numa das disciplinas lá que a gente pagou, que ela começa assim... termodinâmica e estatística mecânica, né? Ludwig Boltzmann, que passou a sua vida estudando mecânica e estatística, morreu em 1906 por suas próprias mãos. Paul Ehrenfest, que conduziu esse trabalho, né, que continuou esse trabalho, morreu da mesma forma em 1933. Agora é a sua vez de estudar mecânica e estatística. Eu pensei que era só vez de morrer. O primeiro, né, cometeu suicídio, estudou mecânica estatística, cometeu suicídio. O segundo conduziu a pesquisa também e cometeu suicídio. Aí o cara diz assim, para encorajar, agora é a sua vez. De quê, né, meu anjo? de estudar. Ah, ainda bem, né? De estudar, mas você sabe o que acontece com quem está estudando mecânica e estatística, né? Bem animador, achei ótimo, inclusive, né? E aproveitando, Rodrigo, eu vou para a segunda pergunta, que agora virou terceira, né? Tinha mais uma que era dentro da outra, né? Não sei qual é. Como o Francioli colocou ali no início da nossa fala, vou fazer agora. Dentro disso que a gente explorou agora, né, da sua tese, do seu pós-doc, a pesquisa que você fez tanto para problema de asma quanto problema do câncer, como jovem pesquisador dentro da ciência, o que foi mais difícil para você ao longo desse caminho? E o que te trouxe de ganhos? Durante da minha trajetória, o grande ganho que eu tive durante esse período de pesquisa, né, desde a iniciação científica, além de todo o conhecimento interno ao desenrolar da pesquisa, você também tem aquele conhecimento externo, né, com contato com as pessoas, que eu considero fundamental. Eu acho que foi um dos alicerces muito fortes na minha formação. Foi você se conectar com aquele seu amigo que toma cafezinho com você. Você sabe da intimidade dele, do dia a dia dele, e depois você começa a entender o que ele faz no dia a dia. Então, essas pessoas que estão muito próximas de vocês vão te dar muito conhecimento, né? Então, você ter um contato maior com seu professor, que não é diretamente seu orientador, você trocar figurinha com ele. Então, coisas que vão te engrandecendo na academia. E quando você termina esse processo, isso fica. Então, uma coisa que também, se eu puder dar um conselho, formem essas redes de colaboração, essas redes de amizade, né, que vão se tornar no futuro redes de colaboração naturalmente. Então, esse foi um ponto que eu acho que foi crucial, um dos pontos principais na minha formação. Um ponto negativo, eu acho que o ponto negativo atualmente que a gente vem sofrendo muito, né, principalmente para quem é jovem pesquisador, é o investimento. Com certeza é o investimento, né? Infelizmente, eu acho que lá desde 2018 a gente vem sofrendo pancada, né, por diversos fatores, né? E para quem é jovem pesquisador, eu acho que o investimento em pesquisa para a gente vem caindo. Há vários dados, né, tanto publicados pelo SBPMAT, que vem mostrando que o investimento em diversas áreas da educação, a distribuição de bolsas,
para pós-graduandos, né, para pós-docs, vem diminuindo circunstancialmente. Então, isso faz com que? Faz com que um ciclo não se concretize. Faz com que um ciclo não se concretize, que é você forma bem um profissional e ele, no fim das contas, não é absorvido, né? Então, eu acho que a principal dificuldade que a gente, né, como jovem pesquisador, tem é sobreviver, né? Sobreviver sem perder o ânimo. Então, se eu fosse dizer para alguém que está agora terminando, né, não fique triste, porque geralmente antes de aparecer a luz vem bastante escuridão. E eu acho que a gente está no momento de escuridão agora, né? Não quer dizer que isso não vai passar. Então vamos sobreviver e manter o foco. Era alguma coisa disso aí que eu ia dizer. Tem uma série de circunstâncias, né, e de situações que contribuem para isso. Não somente o desinvestimento, né, que ele é um pouquinho mais antigo, ele vem de antes de 2018, mas se acentuou, né, 2018, 2019, 2020. Os investimentos eles foram simplesmente, né, esvaziados. É pífio o que se investe hoje em ciência no Brasil, mas eu acho sim, a gente precisa, como você bem falou, né, nós estamos nesse momento de escuridão, mas nessa caminhada sempre tem uma fresta, né, com um pouquinho de luz ali, às vezes uma velinha acesa, um candeeiro aceso. Um candeeiro. E é importante também a gente estar atento a essas oportunidades. Recentemente nós tivemos aqui a oportunidade de bolsa para pós-doc e o próprio doutorado, né, a gente também teve algumas oportunidades e infelizmente a gente vê que o número de a procura é muito pequena, infelizmente, né, é uma coisa assim, eu acho que talvez o cenário, não sei, né, é uma suposição, talvez o cenário ele gere uma falta de expectativa e aí a pessoa diga, mas eu não vou conseguir, né? E aí você chega na hora, você tinha lá uma pessoa concorrendo, às vezes você não tem ninguém concorrendo, né? Então, assim, é uma situação que eu acho que as pessoas elas precisam estar mais atentas às oportunidades. Embora o Brasil tenha sido, né, defenestrado, né, jogado pela janela, né, dessas relações aí com muitos países e os pesquisadores, né, os brasileiros de forma geral, às vezes não estão conseguindo entrar em outros países, né, porque nós somos um mau exemplo, né, na condução da pandemia de forma geral, mas a gente tem oportunidades, né, fora ainda, em países que estão buscando sair desse desenvolvimento. O grande problema que eu vejo ainda é que o jovem cientista, né, a pessoa que está na academia, ele ainda não valoriza, por exemplo, ele ainda não acordou para o fato de que é importante você falar um segundo idioma, né, é importante você falar pelo menos o inglês, né, correr atrás disso, que é onde você pode ter boas oportunidades, né, ainda tem algumas oportunidades e que surgem às vezes, né, no lampejo. Você está com a documentação pronta, o edital encerra amanhã. Você tem que correr. E às vezes são editais que a gente tem uma baixa procura justamente porque as pessoas elas não têm ou não estão preparadas ou não se sentem preparadas e aí acabam perdendo oportunidades. Claro que eu sou do time que acha que a gente tem que crescer lá fora, depois vir trazer contribuições para o Brasil. Mas quando você não tem a oportunidade de contribuir, de dar um retorno, né? Se a oportunidade está lá fora, sou contra a fuga de cérebros, né? E aí, eu já tendo respondido as perguntas, Rodrigo, eu queria saber de você o seguinte: você está entrando agora também no ramo da divulgação científica, né? Especificamente na área de ciência de materiais. Como foi para você, ou como está sendo para você essa experiência de fazer divulgação científica na área de materiais? Então, é um desafio, né? Um desafio que a gente está topando, né? A gente está muito animado com o projeto. É um desafio por quê? Porque você tem que traduzir a conceitos, né? Que por hora, algumas vezes, são bastante complexos em uma forma mais leve. Uma forma que você consiga disseminar, né, para que tanto o público comum quanto o público acadêmico possa se identificar com aquilo ali. Então, a gente ainda, por
essas coisas que a gente vem falando aqui, né, na nossa conversa, essa dificuldade que teve tanto no discreto da ciência desses anos que passaram para hoje, né, a gente percebeu, a gente acordou, sabendo, né, dormiu de um jeito e acordou no outro, dizendo que a população não sabe o que se faz dentro da universidade. Então, eu acho que a missão de todo pesquisador, né, e eu acho que os jovens estão aí para isso, né, o trabalho que vocês fazem, né, e o trabalho que o Mathcast pretende fazer é isso, a gente tentar facilitar, ser um facilitador, um mediador, mediar a conexão entre as pessoas com a pesquisa. Então, é basicamente isso que a gente está, né? Então, a gente está ainda no processo bem embrionário, tá? Mas a ideia é a gente passar todo o nosso background para o público comum, né? Então, a gente está usando as redes sociais para essa divulgação. Também a gente também vai começar nossas divulgações através do podcast, né, do Mathcast, e só sucesso, né? A gente está bem animado, né? O projeto ainda está bastante no papel, mas já tem uma coisa rodando, né? O foguete não pode parar. É isso aí. Então, desejo muito sucesso a você, Rodrigo. Dizer que pode contar com a gente, né, Francioli, para o que precisar. Inclusive para gravar um podcast aí, né? Pessoal do match. Com certeza. Vamos dar aquele match. Vamos dar um match, já tá dado o match. Vamos dar um match e a ciência é isso. Nós não estamos aqui para competir. Que fique bem, né? Gosto muito de falar essa frase. Estamos aqui para somar e multiplicar. Porque somos uma rede de apoio e coordenação. E a partir do momento que a gente divide e subtrai, a gente faz com que a verdade científica, a ciência da coisa, ela vá se perder no meio do caminho. E esse não é o foco. Quando eu disse, vamos lá, Rodrigo, vamos gravar, mete a cara aí, grava esse cast e vamos embora. Porque é isso, a gente tem que estar se incentivando o tempo inteiro, porque senão não dá certo, não vai pra frente. Exatamente. Né? Então, muito sucesso pra você. Obrigado. Foi muito bom, né? É isso, meu povo. Querosene tá acabando. E antes que as paredes fiquem cheias de fuligem, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. E nesse momento, Rodrigo, por favor, faça suas considerações finais. E se deu seu recadinho pra gente no dia de hoje. Deixa aí o teu perfil, né, nas redes sociais também, que é importante. Isso. Eu só tenho a agradecer, né, ao convite. Foi muito agradável a nossa conversa, né, bastante interessante como é que a gente faz uma conversa simples assim, né, ela chegar a tantas pessoas de uma forma sutil e bem aconchegante, que é o que a Luz do Candeeiro faz, né? Então, só tenho a agradecer por vocês, né, pelo espaço, né? Quem puder seguir o Mathcast lá no Instagram, tá? A gente tem um canalzinho lá no Instagram, tá? Então, se você se identifica com ciência de materiais, procura a gente lá nas redes, que a gente está aberto para compartilhar conhecimento, tá bom? Aproveitando aqui, né, que é esse momento de agradecimento, eu quero agradecer a todo mundo que participou da live, né, quando a gente falou lá no Instagram sobre Marie Curie. A gente trouxe fatos, curiosidades, foi muita coisa legal. E eu quero pontuar, gente, ela esteve no Brasil. Isso para mim é sensacional e me marcou até o presente momento e vai marcar para toda a vida. Então, para você que não teve a oportunidade de assistir a live, ela tá lá no feed, né, @Luz do Candeeiro no Instagram. E você pode ir lá, acessar e mandar para alguém que você diz, essa pessoa tem que ver essa live. A gente conta com você, continue nos escutando e até semana que vem. Foi um prazer conversar com vocês. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. E aí eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouvem nos vários lugares do mundo, nos estados brasileiros, nos Estados Unidos, Portugal, Canadá e Espanha. Muito obrigado pela sua audiência e na semana que vem tem mais. Tchau, tchau.